Até as coisas de Deus, quando nós fazemos sem o Espírito de Deus, não agradam a Deus. E aqui é preciso fazer uma distinção inicial entre fazer o bem e fazer o bem bem feito. Fazer o bem certamente agrada, comove, convence, transforma as pessoas. Deus é poderoso o suficiente para se utilizar de instrumentos frágeis, pecadores, às vezes até objetivamente em estado de pecado mortal, para salvar os outros, para transmitir aos outros o que Deus tem a lhes dizer. Isso é de benefício dos outros, mas não do instrumento pecaminoso, do instrumento marcado pela contradição, pela ambiguidade, pelo pecado. Daí a importância de se suplicar a Deus um protagonista, um autor, por assim dizer. Aquele que conduz, que realiza, que opera, segundo Deus, a obra dele, em nós e por nosso intermédio aos demais. Se vocês perceberam bem no final da primeira leitura de hoje, e no final do evangelho que nós acabamos de ouvir, uma promessa, um dom, um presente de Deus para que hajamos segundo Deus e rezemos segundo Deus. Podem parecer assuntos bem diferentes, o da primeira leitura e o do evangelho, mas eles têm um traço comum. Primeiro, vamos ao contexto da primeira leitura de hoje. A Galácia era uma região da Ásia Menor, hoje Turquia, onde havia várias comunidades cristãs. E ali havia cristãos oriundos do paganismo e cristãos oriundos do judaísmo. Ou seja, cristãos que outrora eram judeus e cristãos que outrora eram pagãos. Entre os cristãos que eram judeus, disseminava-se a seguinte doutrina: para vocês se salvarem, é preciso que vocês observem a lei de Moisés. Porque o homem é justificado pela prática da lei de Moisés. A graça de Jesus Cristo não é tão importante. Sim, ela sobreveio depois, mas é preciso praticar a lei de Moisés. São Paulo foi informado disso e ficou indignado. E escreveu essa carta, eu só não digo carta furiosa, porque é muito pesada essa expressão. Mas São Paulo aqui está indignado. Se vocês repararem bem, a carta de São Paulo aos Gálatas é a única em que ele não faz uma saudação fraterna aos seus destinatários. Aos romanos ele saúda fraternalmente na introdução, a primeira aos Coríntios, a segunda aos Coríntios, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses. Ele faz uma introdução, uma acolhida, um elogio aos destinatários. Aos Gálatas não. Porque o mal que esses pregadores estavam causando no seio da comunidade era tremendo. Porque aquilo que eles pregavam punha em risco a própria necessidade daquilo que aconteceu na cruz, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, a própria doutrina da graça que brota do lado transpassado de Cristo. Segundo essa pregação, é preciso observar a lei de Moisés. Para ser salvo, Cristo morreu em vão. Por isso, a carta aos Gálatas, ela é fundamental para nós compreendermos a justificação pela fé, que não exclui as obras, por favor. E a carta de São Paulo aos Romanos. Feita essa introdução, eis porque a primeira leitura de hoje utiliza palavras tão duras. Ó Gálatas insensatos, traduzindo, malucos, doidos, varridos, quem é que vos fascinou?
Diante de vossos olhos não foi por acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? É só isso que eu quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Aqui nós estamos exatamente no conflito que atingiu o ápice de duas concepções de justificação. Uma pela prática da lei de Moisés, outra pela fé em Jesus Cristo. A ponto, depois de ter descomeçado pelo Espírito, queredes terminar pela carne, ou seja, pelos méritos de vocês. É o primado da graça ou é o primado do esforço de vocês? Foi por acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão. Aí chegamos na parte que nos interessa, que é o fio condutor que une a primeira leitura com o Evangelho. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Aqui está, não se pode agir sem o Espírito de Cristo. Quando você desloca o Espírito Santo como principal causador, por assim dizer, do nosso agir, você age segundo os critérios humanos. Você age em busca ou por causa dos seus méritos. Agindo segundo a concepção do Antigo Testamento, pregada pelos escribas, fariseus, doutores da lei, a saber, que o homem é justificado pela prática da lei. Aqui a graça de nosso Senhor Jesus Cristo não vale nada. Aqui é o esforço do homem quem determina. Não importa o que está no coração dele. O que importa é a observância externa da lei, o jejum, a prática do dízimo, a observância do sábado, certos ritos, certas abluções. São Paulo combate essa mentalidade, porque, no fundo, o que nós temos aqui são duas teologias bem diferentes. A primeira, o homem é o centro. O mérito do homem vale mais do que a graça de Deus. Se o homem fizer coisas, disser coisas como manda a lei, mesmo que interiormente ele esteja podre, imundo, ele deve ser justificado. Deus tem que dar o céu para ele. São Paulo contesta isso. Somos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Isso não é mérito nosso, é puro dom de Deus. Ainda que, Gálatas capítulo 5, versículo 6, não é a circuncisão que agrada a Deus, nem a incircuncisão, mas a fé que atua pela caridade. Portanto, para agir bem, ou seja, agir segundo Deus, segundo o Espírito de Deus, mister se faz que recebamos, e uma vez sendo concedido generosamente o Espírito Santo, ele de fato, que sonda os corações, que perscruta o nosso âmago mais secreto, haja em nós e por nós, segundo Deus. Esse mesmo Espírito Santo é tratado por nosso Senhor Jesus Cristo como o que há de mais importante também na nossa oração. Porque, como diz São Paulo em Romanos 11, de 26 a 28, nós não sabemos o que pedir, nem orar como convém. Não sabemos rezar. Por isso ficamos perdidinhos, doidinhos. Se na primeira leitura de hoje, a primeira frase, ó Gálatas, insensatos, ou seja, malucos, doidos, varridos, que estão acreditando nessa doutrina estúpida, ridícula, ultrapassada. A doutrina segundo a qual você não precisa da graça de Cristo, mas que sustenta que o homem é justificado pela prática da lei. Também isso afeta a nossa oração. Se um de vós tem um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, começa Jesus com a parábola do amigo inoportuno. Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E ele lá de dentro responder, não me incomode, já tranquei a porta, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar para te dar os pães. Mesmo que o outro se levante, para dá-los porque é seu amigo, não se levante, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, ele dará quanto for necessário. Jesus cria uma história para mostrar a necessidade de se pedir sempre a Deus, importuná-lo, para usarmos a expressão de Jesus,
É preciso atrevidamente se dirigir a Deus, é verdade, não com arrogância, não com petulância, não com agressividade, não com a presunção de que temos algum mérito diante de Deus, ou pior ainda, de que Ele tem a obrigação de nos ouvir, porque supostamente somos bons, porque supostamente evitamos o mal, porque supostamente fizemos o bem. Essa é uma maneira estúpida de se dirigir a Deus, contraproducente, porque já coloca Deus em uma situação desfavorável, empareda-o, por assim dizer, constrange-o, como quer dizer, eu venho aqui pedir, ou talvez alguns até pensem, não, eu não vou pedir, eu vou exigir, porque eu sou bom, porque eu não mato, porque eu não roubo. Por isso, ao me dirigir a Deus, Ele vai ver só o que é bom para tosse, porque Ele vai ter que dar aquilo que eu estou pedindo, porque eu tenho feito tudo aquilo que lhe agrada. Jesus critica esta mentalidade. Pelo contrário, coloca as condições para que a nossa oração seja sempre ouvida por Deus. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se lhe abrirá. Cuidado com essa afirmação, porque no bom português nós sabemos que os verbos transitivos, diretos, pedem objeto direto. E aqui nós temos 3 verbos sem objeto direto. Pedi e recebereis. Os 2 são transitivos direto, mas não tem objeto direto. O que isso significa? Peça, o Senhor não diz o quê. E receberá, e você receberá. Também Ele não diz o quê. Pode pedir a aprovação do seu filho no concurso. Agora você vai receber. Jesus não disse se foi a aprovação hoje ou amanhã ou depois. Também Ele não disse se foi a aprovação ou se vai ser outra coisa. Olha a inteligência de Jesus. Para passar uma rasteira em quem acha que pedindo aquilo vai receber aquilo. Não, disso. Não, Senhor. Buscai e encontrareis. Também 2 verbos transitivos diretos. Pode procurar. Mas Jesus não disse o quê? Também Jesus disse, você vai encontrar. Se você procurar a bebida, vai encontrar o quê? Vai encontrar o vício. Se você procurar o crime, vai encontrar o quê? Cadeia. Se você procurar a droga, você vai encontrar o quê? Muita complicação para a sua saúde, para a sua família, etc. Olha a inteligência de Jesus. Procure e você vai encontrar. Se você procurar em Deus, Jesus não disse o que você deve procurar nele, porque não colocou o objeto direto. Mas disse, encontrareis. Por isso, quando pedirmos a Deus uma coisa, não tenhamos a presunção de achar que vamos receber aquela coisa. Quando procurarmos algo em Deus, não tenhamos a presunção de achar que vamos encontrar aquilo, porque Deus sabe aquilo de que nós necessitamos. Por isso é muito importante colocar aquela cláusula: seja feita a vossa vontade. Como Jesus rezando no Jardim das Oliveiras: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Às vezes a gente pede um peixe achando que é peixe, quando na verdade Deus diz, isso não é peixe, isso é cobra. Por isso o que você está pedindo não é conveniente dar a você, pelo menos agora. E eu vou dar para você uma coisa melhor, e se não for agora, vai ser um pouquinho mais para frente. Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quantas vezes nós pensamos que o que estamos a pedir a Deus é um ovo, e Deus sabe, você não sabe o que você está pedindo. Isso não é conveniente para você, nem para aquela pessoa, agora, dessa forma. Mas porque eu amo você, eu vou reservar uma coisa muito melhor do que essa que você está pedindo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ah, mas eu não pedi o Espírito Santo, eu pedi foi saúde para o meu marido. Você não sabe se o que o seu marido está precisando agora é de saúde ou é de uma boa doença. Ah, mas Deus quer saúde para todo mundo. Quer, antes de tudo, saúde da alma. Se o seu marido estiver arrogante, traindo você, praticando o que me ofende, é preciso dar uma lição para ele. Eu vou tirar, por enquanto, a saúde dele, para dar uma lição neste cafunga, para que ele se converta
e se torne puro, se torne santo, se torne humilde. Cuidado com aquilo que você está pedindo. Na dúvida, peça primeiro o Espírito Santo. Senhor, eu vou te fazer um pedido, mas antes, dá-me o teu Espírito, porque eu não sei rezar nem orar como convém. Termino essa homilia de 30 segundos, bendizendo o Senhor Deus de Israel, que mostrou misericórdia a nossos pais, como diz o salmo que acabamos de ouvir. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia com teu Espírito Santo, para que saibamos agir como convém, justificados pela fé e não pela prática da lei, primeira leitura, e para que saibamos rezar como convém, Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.